Capítulo 12. Segurança jurídica. Sumário. 62. Conceito de segurança jurídica. 63. A necessidade humana de segurança. 64. Princípios relativos a 62. Conceito de segurança jurídica 63. A necessidade humana de segurança. Organização do Estado. 65. Princípios do direito estabelecido. 66. Princípios do direito aplicado. 62. Conceito de segurança jurídica. Historicamente, o direito surgiu como meio de defesa da vida e patrimônio do homem. O seu papel era apenas o de pacificação. Hoje, a sua faixa de proteção é bem mais ampla. Além de defender aqueles interesses, pelo estabelecimento da ordem e manutenção da paz, visa dar a cada um o que é seu de modo mais amplo, favorecendo e estimulando ainda o progresso, educação, saúde, cultura, ecologia. A justiça é o valor supremo do direito e corresponde também à maior virtude do homem. Para que ela não seja apenas uma ideia e um ideal, necessita de certas condições básicas, como a da organização social mediante normas e do respeito a certos princípios fundamentais. Em síntese, a justiça pressupõe o valor segurança. Apesar de hierarquicamente superior, a justiça depende da segurança para produzir os seus efeitos na vida social. Por este motivo se diz que a segurança é um valor fundante e a justiça é um valor fundado. Daí Wilhelm Sauer ter afirmado, em relação ao direito, que a segurança jurídica é a finalidade próxima, a finalidade distante é a justiça. 1. Alguns autores concebem a segurança jurídica apenas como sistema de legalidade, que fornece aos indivíduos a certeza do direito vigente. Neste sentido é a colocação de Heinrich Henkel, para quem a certeza ordenadora constitui o núcleo desse valor. O filósofo alemão definiu-a como a exigência feita ao direito positivo, para que promova, dentro de seu campo e com seus meios, certeza ordenadora. Dois outros autores entendem que a simples certeza ordenadora não é suficiente para revelar as exigências contidas no valor segurança. O saber a que se ater pode conduzir, ironicamente, à certeza da insegurança. Elias Dias não concorda que a segurança se identifique apenas com a noção da existência de uma ordem jurídica, com o conhecimento do que está proibido e permitido, com o saber a que se ater. Exige, além de um sistema de legalidade, um sistema de legitimidade, pelo qual o direito objetivo consagra os valores julgados imprescindíveis, no nível social alcançado pelo homem e considerado por ele como conquista histórica irreversível. A segurança não é só um fato, é também, sobretudo, um valor. 3. Se a identificação da segurança com a simples legalidade e certeza jurídica se manifesta insuficiente, a segunda posição nos parece portadora de uma exigência excessiva, pois pretende que a segurança absorva o valor justiça. Admitimos dois níveis de segurança, um elementar e outro de segurança plena. A elementar é insuficiente, se satisfaz com o sistema de legalidade e a certeza jurídica, enquanto a segurança plena requer outros predicados, que genericamente já indicamos como respeito a certos princípios fundamentais, que serão desenvolvidos neste capítulo. Adotando, em parte, a orientação de Henkel, reunimos os princípios gerais de segurança em três grupos: A. Princípios relativos à organização do Estado, B. Princípios do direito estabelecido, C. Princípios do direito aplicado. Os conceitos de segurança jurídica e de certeza jurídica não se confundem. Enquanto o primeiro é de caráter objetivo e se manifesta concretamente através de um direito definido que reúne algumas qualidades, a certeza jurídica expressa o estado de conhecimento da ordem jurídica pelas pessoas. Pode-se dizer, de outro lado, que a segurança possui um duplo aspecto, objetivo e subjetivo. O primeiro corresponde às qualidades necessárias à ordem jurídica e já definidas, enquanto o subjetivo consiste na ausência de dúvida ou de temor no espírito dos indivíduos quanto à proteção jurídica. 63. A necessidade humana de segurança. Pelo fato de o homem não ser autossuficiente no plano material e espiritual, ele não se sente totalmente seguro. Necessita,
ao mesmo tempo, da natureza, que lhe fornece meios de sobrevivência e comanda a sua vida biológica, e do meio social, que é o ambiente propício ao seu desenvolvimento moral. O seu estado de permanente dependência proporciona-lhe a inquietude. A certeza das coisas e a garantia de proteção são uma eterna procura do homem. A segurança é, portanto, uma aspiração comum aos homens. Embora o seu natural desejo de segurança, o homem se lança ao perigo e termina por se adaptar ao risco, quando se dispõe a lutar pela sobrevivência ou se entrega, de corpo e alma, em favor de certos valores ideológicos e aos ideais de justiça. 4. Por alguns setores do pensamento que se opõem ao individualismo, a segurança tem sido interpretada como ideologia burguesa, como pretensão de comodidade, fuga ou renúncia à luta. O fascismo, aproveitando as afirmações do filósofo Nietzsche, adotou como lema vivere periculosamente, conforme salienta legais Y. Macambra. Os juristas alemães do nacional-socialismo não admitiram a ideia de que a segurança fosse um valor jurídico fundamental. No plano jurídico, a segurança corresponde a uma primeira necessidade, a mais urgente, porque diz respeito à ordem. Como se poderá chegar à justiça se não houver, primeiramente, um Estado organizado, uma ordem jurídica definida? É famoso o dito de Goethe: prefiro a injustiça à desordem. Entre os muitos efeitos produzidos pelo Código Napoleão, Código Civil da França, no início do século XIX, pode-se acrescentar o fato de que condicionou inteiramente os juristas franceses ao valor segurança. Os novos critérios adotados para o estudo e aplicação do direito, que podem ser denominados por codicismo, limitaram-se à interpretação do texto legislativo, ficando vedado o recurso a qualquer outra fonte ou princípios. O positivismo jurídico, que teve em Kelsen a sua mais alta expressão, exalta o valor segurança, enquanto o justnaturalismo não se revela tão inflexível quanto a este valor, por se achar demais comprometido com os ideais de justiça e envolvido com as aspirações dos direitos humanos. Recasens entende que a segurança jurídica, em termos absolutos, é um ideal inatingível. As mudanças jurídicas, que decorrem do interesse de aperfeiçoamento do direito, criam um coeficiente natural de insegurança. 5. O ideal para o homem é desfrutar de segurança e justiça, e um dos grandes desafios que se apresentam ao legislador está justamente em atender a esses dois valores em uma conjugação harmônica. Concordamos com Camus, quando diz que entre justiça e segurança existe uma compenetração mútua, sendo de absoluta necessidade a coexistência de ambas para o desenvolvimento ordenado de uma sociedade civilizada. 6. Entretanto, o conflito entre segurança e justiça é comum na vida do direito, e quando este fenômeno ocorre é forçoso que prevaleça a segurança, pois, a predominar o idealismo de justiça, a ordem jurídica ficaria seriamente comprometida e se criaria uma perturbação na vida social. O exemplo histórico mais significativo de prevalência da segurança foi dado por Sócrates, em seus derradeiros dias de vida. Instado por seus discípulos para fugir à execução de uma injusta condenação à morte, o filósofo grego disse-lhes que era necessário que os homens bons cumprissem as leis más, para que os homens maus cumprissem as leis boas. 64. Princípios relativos à organização do Estado. Para que a segurança jurídica seja alcançada e, por seu intermédio, a justiça, é indispensável, em primeiro lugar, que o Estado adote certos padrões de organização interna. A clássica divisão dos poderes, em legislativo, executivo e judiciário, enunciada por Aristóteles e desenvolvida em seus principais aspectos por Montesquieu, é considerada essencial. Cada órgão possui a sua faixa de competência peculiar à sua especialização. Não se acham separados por um sistema hermético, mas conjugam as suas funções em uma atividade harmônica e complementar. Desenvolvem, por assim dizer, uma forma de solidariedade orgânica. O que traduz um imperativo de segurança é a impossibilidade de um mesmo poder assambarcar as funções próprias de um outro poder. Quando isto ocorre, configura-se uma anomalia, que coloca em risco a segurança jurídica. A partir do momento, por exemplo, em que o Poder Judiciário passe a criar o direito que irá aplicar, de uma forma genérica e sistemática, estará praticando uma subtração de competência do Poder Legislativo e ameaçando seriamente a segurança jurídica.
Esta prática institucionalizaria a incerteza do direito vigente. Além da fixação da linha divisória entre os três poderes, definida pela Constituição Federal, é necessário que o Poder Judiciário se apresente organizado de uma forma apta não só a decidir as questões que lhe forem submetidas, dentro de um tempo razoável, mas a dispor também de um aparato coercitivo para tornar eficazes as suas sentenças. Para este fim é imprescindível que esse poder reúna pessoal qualificado para as diversas funções, não apenas a de juiz, promotor de justiça ou defensor público, mas igualmente a de escrivão, escrevente juramentado, oficial de justiça. Esta organização deve se estender a um âmbito não estritamente judiciário, como o dos cartórios de notas, cartórios de registros civis. Além dos agentes judiciários, impõe-se que esses vários departamentos da Justiça estejam dotados do suficiente equipamento de trabalho. Se o aparelho judiciário não estiver preparado, com pessoal competente e recursos necessários, o direito objetivo não alcançará o índice de efetividade desejado, ficando frustrados os anseios de segurança e de justiça. As garantias da magistratura constituem também um fator de segurança jurídica. Os juízes devem gozar de ampla liberdade no exercício de suas funções, tendo por limite apenas a ordem jurídica. A falta de garantias constitucionais pode levar ao temor ou constrangimento e comprometer o ato judicial. O processo de escolha dos membros de nossos tribunais superiores deve ser objeto de revisão, a fim de se evitar a ingerência do fator político na composição das cortes. 65. Princípios do direito estabelecido. Entre os princípios básicos do direito estabelecido, consideramos os seguintes: positividade do direito, segurança de orientação, e retroatividade da lei, estabilidade relativa do direito. Os princípios do direito estabelecido se referem ao direito em sua forma estática, ou seja, na sua maneira de apresentar-se aos seus destinatários. O valor segurança jurídica é importante para o direito em geral e para alguns institutos jurídicos em particular. O fundamento jurídico da usucapião, no entendimento de Herbert Chamon, consiste na salvaguarda desse valor, que é um dos objetivos cardeais do direito e a verdadeira justificativa da usucapião. Gaio já atribuíra a esse valor o fundamento filosófico da usucapião, revelando que esta existe em rerum dominia e incerto esse. 7. 65.1 A positividade do direito. A positividade do direito é o caminho da segurança jurídica. Esta se constrói a partir da existência do direito, objetivado através de normas indicadoras dos direitos e deveres das pessoas. A positividade pode manifestar-se em códigos ou em costumes, o essencial é que oriente efetivamente a conduta social. Envolvido por seu idealismo, Platão imaginou o Estado sem lei, no qual os juízes teriam ampla liberdade para as suas decisões, sem qualquer outro condicionamento além dos imperativos da justiça. A sua concepção não implicava anarquia, pois o direito existiria exteriorizado nas decisões dos magistrados. Posteriormente, em uma fase mais adiantada de pensamento, admitiu a conveniência do Estado legal, porque o Estado sem lei, que ainda reconhecia como superior, exigia infalibilidade e grande sabedoria, condições não comuns aos juízes. 8. A corrente do direito livre, ao adotar o lema justiça pelos códigos ou apesar dos códigos, consagrou uma doutrina análoga à do Estado sem lei. A positividade do direito, para seus defensores, possuía uma importância relativa, pois sustentaram a tese de que os juízes deveriam abandonar as leis, quando não oferecessem soluções justas. A positividade implica a divulgação do direito. Este deve estar ao alcance de todos, não apenas de seus destinatários. O direito costumeiro, por ser elaborado pelo próprio povo e achar-se enraizado na consciência popular, tem as suas normas divulgadas pelos membros da coletividade, que as transmitem às novas gerações. Em relação ao direito codificado, é indispensável a sua publicação em diários oficiais ou em jornais de grande penetração na sociedade. 9. Não houvesse a publicação das leis, e o aforismo ignorantia juris non excusa, ninguém se excusa do cumprimento da lei alegando a sua ignorância, não poderia ser aplicado. No desenrolar da história, a divulgação do direito passou por altos e baixos. Nos tempos mais antigos,
Quando não havia escrita, as normas eram elaboradas em versos, para que melhor se fixassem na memória do povo. Salomão, recorrendo ao processo mnemônico, orientava as pessoas para que relacionassem os 10 mandamentos aos seus 10 dedos das mãos. Conforme narrativa de Hobbes, quando Moisés entregou a lei ao povo de Israel, na renovação do contrato, recomendou que a ensinassem a seus filhos, discorrendo sobre ela tanto em casa como nos caminhos, tanto ao deitar como ao levantar, e escrevendo-a nos montantes e nas portas de suas casas, e também que se reunisse o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvirem ler. 10. A contrastar com o seu legado de sabedoria jurídica à humanidade, a Roma dos tempos primitivos negou à classe dos plebeus o conhecimento do direito, então privilégio da classe patrícia. Após muita reivindicação, com a Lei das 12 Tábuas, século V a.C., o conhecimento do direito ficou ao alcance de todos. Na China antiga, segundo Ângelo Torre, 11 governantes evitavam a divulgação das leis, porque o seu conhecimento poderia quebrar a harmonia social, impedindo a composição amigável dos litígios. 12. 65.2 Segurança de orientação. A positividade e divulgação do direito não são o bastante para proporcionar a certeza jurídica. É indispensável ainda que as normas sejam dotadas de clareza, simplicidade, univocidade e suficiência. O conhecimento do direito não decorre da simples existência das normas jurídicas e de sua publicidade. Um texto de lei mal elaborado, com linguagem ambígua e complexa, longe de ser esclarecedor, gera dúvida nos espíritos quanto ao direito vigente. As normas devem ser inteligíveis e ao alcance do homem comum. Em nosso país, segundo o depoimento de João Arruda, discutiu-se, durante algum tempo, sobre a conveniência da criação do Código Popular, ideia que pretendia retirar os elementos técnicos dos códigos, substituindo-os pela linguagem simples e comum do povo. O plano não obteve êxito. Ideia análoga foi desenvolvida pela Universidade Popular, que funcionou anexa à Universidade de São Paulo e que visava, segundo Spencer Van Pré, a distribuir gratuitamente os princípios elementares da ciência, vulgarizar e difundir, em linguagem profana, os ensinamentos, que fazem a preocupação de vidas inteiras de desinteressado amor pela verdade. Na opinião do eminente jurista, o Código Civil seria o objeto mais promissor para realizar esse apostolado de propagação científica. 14 Visando a simplificação da linguagem aplicada nas sentenças judiciais, a fim de permitir aos leigos a sua compreensão, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei N. 7448, de 2006, aprovado em 2008 pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A Associação dos Magistrados Brasileiros, em 2005, já iniciará campanha para adoção, pelos operadores jurídicos em geral, de terminologia mais simples, direta e objetiva, lançando na ocasião o livro Judiciário ao alcance de todos noções básicas de juridiquês. Em um Estado plenamente democrático, o conhecimento da ordem jurídica deve estar acessível à população em geral, fundamentalmente no tocante aos seus direitos básicos. A legislação obscura, que leva à incerteza, provoca grandes danos aos indivíduos e ao próprio Estado, pois, além de favorecer a exclusão social, repercute negativamente no exterior, uma vez que desestimula o investimento de grandes empresas no país. O denominado princípio da acessibilidade do Código dividiu a opinião de dois importantes nomes da literatura clássica inglesa, Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, e John Austin, de 1790 a 1859. O primeiro, cognominado de o Newton da legislação, adepto de uma democracia radical, pensava que o código deveria ser acessível ao povo, enquanto seu discípulo, seguidor de um liberalismo moderado, defendia a opinião divergente, acessibilidade limitada à classe dos juristas. 15. A univocidade significa que as leis não devem apresentar incoerências, contradições ou conflitos internos. As diversas partes que compõem a ordem jurídica devem estar em perfeita harmonia, de modo a existir uma única voz de comando. A suficiência significa que a ordem jurídica deve estar plena de soluções para resolver quaisquer problemas oriundos da vida social.
A lei pode apresentar lacunas, a ordem jurídica, não. A suficiência é garantida pelos processos de integração do direito, como a analogia e os princípios gerais de direito. Ao fazer alusão à segurança, Philip Eck coloca em destaque o aspecto de suficiência e prévio conhecimento do direito. 16. Entre os sistemas jurídicos, qual favorece melhor a segurança de orientação, o de direito codificado ou o costumeiro? O direito escrito é próprio do sistema de origem romano-germânica, também denominado continental ou europeu, enquanto o direito costumeiro ou consuetudinário, não escrito, é característica do sistema jurídico do common law, adotado pela Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Segundo Cogliolo, os romanos quiseram o código para evitar o jus incertum, o direito não definido. Para René David, especialista francês em direito comparado, a superioridade do sistema continental sobre o anglo-americano, sob a ótica da segurança, é mais aparente do que real. Se o advogado francês, egípcio ou japonês pode explicar ao seu cliente o direito aplicável ao seu caso, com maior facilidade do que o seu colega inglês, essa vantagem é mais ilusória, porque a visão que o direito codificado oferece é apenas superficial. Os sistemas jurídicos da família romano-germânica apresentam um menor número de normas jurídicas as quais, por seu caráter mais genérico, conferem um maior poder discricional aos juízes na aplicação do direito. Essa margem de apreciação, na sua opinião, é prejudicial à certeza do direito. 17. Entendemos que as deficiências da codificação, apontadas por René David, são naturalmente supridas pela valiosa contribuição da jurisprudência que registra, além do sentido, o alcance das normas jurídicas. O seu ponto de vista é contraditado por Kelsen que, ao referir-se às democracias parlamentares, afirma que este sistema tem a desvantagem da falta de flexibilidade, tem, em contrapartida, a vantagem da segurança jurídica, que consiste no fato de a decisão dos tribunais ser, até certo ponto, previsível e calculável. 18. A codificação atende melhor, em termos gerais, às exigências de segurança do que o sistema consuetudinário, em que as normas se apresentam difusas. 65.3. Irretroatividade da lei. No momento em que a lei penetra no mundo jurídico, para reger a vida social, deve atingir apenas os atos praticados na constância de sua vigência. O princípio da irretroatividade da lei consiste na impossibilidade de um novo direito atuar sobre fatos passados e julgar velhos acontecimentos. A anterioridade da lei ao fato é o máximo princípio de segurança jurídica. É uma garantia contra o arbitrarismo. É conhecida a frase de Walker: leis retroativas somente tiranos as fazem e só escravos se lhes submetem. Se a lei nova pudesse irradiar os seus efeitos sobre o passado e considerar defeituoso um negócio jurídico realizado à luz da antiga lei, a insegurança jurídica seria total e os demais princípios, que visam a certeza ordenadora, passariam a ter um valor apenas relativo. Conforme comentou Bonecase, se fosse permitido à lei destruir ou perturbar todo um passado jurídico regularmente estabelecido, a lei não representaria mais do que o instrumento da opressão e da anarquia. 19. O direito brasileiro, acorde com o direito comparado, admite a retroatividade na hipótese em que a lei nova não venha ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada 20, vê item 137. 65.4. Estabilidade relativa do direito. O legislador há de possuir a arte de harmonizar as duas forças atuantes no ordenamento jurídico do Estado, em sentidos opostos, a conservadora e a de evolução. A estabilidade nas instituições jurídicas é anseio comum aos juristas e ao povo. Aos juristas, porque é mais simples operar com leis enriquecidas pela doutrina e jurisprudência; ao povo, porque a experiência já lhe revelou o conhecimento vulgar de seus direitos e obrigações. Esta aspiração, por uma ordem jurídica estável, não configura o misoneísmo ou uma atitude reacionária, de vez que não consiste em uma pretensão absoluta e incondicional. 21. A partir do momento em que uma lei se revela anacrônica, incapaz de atender às exigências modernas, a sua revogação por uma outra, adaptada aos valores e fatos da época, constitui um imperativo. Como fato histórico que é, o direito positivo deve acompanhar o desenvolvimento social, não pode ser estático, enquanto a sociedade se revela dinâmica.
A ordem jurídica que não evoluir de acordo com os fatores sociais deixa de ser um instrumento de apoio e progresso, para prejudicar o avanço e o bem-estar social. 22. Compete à política jurídica fixar os interesses sociais que, em determinado momento histórico, devem ser objeto de proteção jurídica. Para isto, verifica a conveniência e a oportunidade das mudanças jurídicas. Assim, o valor segurança não implica necessariamente a conservação do ordenamento vigente, não é de índole reacionária. Ainda que eventuais donos de poder lutem pela continuidade do Juspositum em vigor a fim de preservarem seus privilégios, o valor segurança jurídica não se apresenta para dar fundamento ao statu quo. O ideal é que a ordem jurídica se desenvolva em bases científicas e não a título de experiência ou sob impulsos emocionais. Ao introduzir uma nova lei no mundo jurídico, o legislador há de tê-la estudado o suficiente para não ser surpreendido com efeito prático indesejado. Como um jogador de xadrez, que deve calcular os diversos desdobramentos possíveis, que podem advir de um lance em uma partida, o legislador deve estudar a sociedade, com a mesma prudência, lançar uma nova lei no quadro social. Tanto a ordem jurídica que não se altera diante do progresso quanto a que se transforma de maneira descontrolada atentam contra a segurança jurídica. Para a realização deste valor, é necessária a estabilidade relativa do direito, ou seja, a evolução gradual das instituições jurídicas. 66. Princípios do direito aplicado. Estes princípios se referem às decisões judiciais, ao direito que deixou de ser apenas norma geral e abstrata, para transformar-se em norma jurídica individualizada. Entre os principais, destacamos os seguintes: decisão de casos pendentes e sua execução, prévia calculabilidade da sentença, firmeza jurídica, respeito à coisa julgada, uniformidade e continuidade da jurisprudência. 66.1 Decisão de casos pendentes e sua execução. Como a priori lógico dos princípios afetos ao direito aplicado, tem-se o julgamento dos processos judiciais e administrativos. O artigo 126 do Código de Processo Civil, como nos lembra o civilista Francisco Amaral, consagra aquele valor, ao impedir que os juízes se abstenham de julgar ou despachar sob a alegação de que a lei é ambígua ou lacunosa. 23. O processo administrativo brasileiro, por força do artigo 2 da Lei N. 9.784/99, merece especial destaque nesta abordagem, pois, além de invocar expressamente o valor segurança, se acha afinado, com suas várias disposições, com o princípio. No caput do citado artigo, a lei discrimina os princípios a serem observados no processo administrativo: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Quanto aos critérios a serem observados, entre outros, enumera motivação fática e legal da decisão, forma simples, para a compreensão do procedimento pelos administrados e respeito aos seus direitos, interpretação das normas administrativas pelo modo mais favorável ao fim público, vedado o efeito retroativo às novas interpretações. 66.2 Prévia calculabilidade da sentença. As decisões judiciais e administrativas devem assentar-se em elementos objetivos, extraídos da ordem jurídica. Os critérios aleatórios, adotados na Antiguidade e na Idade Média, são incompatíveis com a era científica do direito. O princípio da prévia calculabilidade da sentença, fruto dos tempos modernos, revela que, se os fatos estão claros e definidos, se a lei está ao alcance de todos, havendo, assim, a certeza jurídica, como em um silogismo, as partes poderão deduzir, antecipadamente, o conteúdo da sentença judicial. O advogado poderá orientar o seu cliente quanto à conveniência do ajuizamento de uma ação. A não prevalecer este critério, a busca da justiça nos pretórios se assemelhará ao processo kafkiano, em uma aventura que provocará o desprestígio da justiça, por extensão, de todos aqueles que participam do drama judiciário. O raciocínio jurídico do advogado, como expõe Kenneth J. Van de Velde, é essencialmente o processo de tentar prever a decisão do tribunal. 24. 66.3 Respeito à coisa julgada.
Dá-se a coisa julgada quando a decisão judicial é irrecorrível, não admitindo qualquer modificação. A presunção de verdade que a coisa julgada estabelece constitui princípio de segurança jurídica. Onde a garantia da parte vencedora em juízo se, em qualquer tempo, as decisões judiciais pudessem ser reversíveis. Como se programar para o futuro com base em uma sentença judicial, se esta for passível de reforma futura? O respeito à coisa julgada é princípio indeclinável de segurança. 25. 66.4 Uniformidade e continuidade jurisprudencial. Para que haja certeza jurídica é indispensável que a interpretação do direito, pelos tribunais, tenha um mesmo sentido e permanência. A divergência jurisprudencial, em certo aspecto, é nociva, pois transforma a lei em jus incertum. A segurança que o direito estabelecido pode oferecer fica anulada em face da oscilação e da descontinuidade jurisprudencial. Bibliografia principal.